Olá, seguidores do Bahia Notícias. Eu sou Cláudia Cardoso, repórter aqui da Coluna Justiça. E hoje eu estou aqui com uma entrevistada muito especial, que é a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a magistratura, sobre o que é a função de um juiz, o papel social de um juiz, o fortalecimento da carreira e as pautas que eles trabalham para o aprimoramento da democracia, o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Doutora Renata, muito obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui às vésperas de um grande congresso da magistratura que não é realizado há 4 anos. Como é estar aqui na Bahia realizando esse evento, primeiramente? Feliz da vida. Amanhã eu acho que eu me torno cidadã soteropolitana, então isso mostra a minha relação com a Bahia, com Salvador. Esse lugar foi escolhido especialmente, ele foi votado. O Brasil todo vai estar aqui com a gente, todos os estados estarão representados. É um momento de fortalecimento do Poder Judiciário, a gente tem muitas mensagens para passar para a sociedade, muitas discussões internas que serão travadas aqui com especialistas. A gente está trazendo alguns especialistas internacionais, como o Lessig, que é adotado em todos os bancos universitários hoje no Brasil, USP, UERJ. A gente está trazendo o Susskind, que é um britânico que fala sobre cortes digitais. Especialmente a gente vai falar sobre a justiça digital, essa conversão que o Brasil fez, que a sua justiça fez do mundo físico para o mundo virtual. E muita gente não sabe, Cláudia, que essa conversão foi a melhor do mundo, porque cortes como as americanas, que têm tecnologia de ponta, não conseguiram, fizeram lockdown judiciário, não conseguiram atender nem advogados, nem a população com a pandemia, porque não estavam preparados para essa conversão. E nós fizemos isso muito rapidamente, com a ajuda do Conselho Nacional de Justiça, especialmente com o trabalho dos nossos juízes criativos, que fizeram, inclusive, já desde o início, audiências por WhatsApp. Então, uma infinidade de recursos tecnológicos e adaptação às necessidades da sociedade. E como é trazer ainda para esse evento 6 ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu não sei, mas eu acho que isso é um recorde, né? A gente ter tantas autoridades da Corte Suprema aqui, isso mostra o prestígio que a AMB tem hoje no cenário nacional, o respeito. A gente tem um diálogo muito grande com as cortes, especialmente com o STF, que é o nosso telhado, que eu digo, né? É onde a magistratura está toda abrigada, e através do Supremo Tribunal Federal que os nossos projetos de lei são encaminhados. A iniciativa de lei no Judiciário é do presidente do Supremo Tribunal Federal, que se reúne em sessão administrativa com todos os seus pares. Então é muito importante esse diálogo, além do que a AMB é a maior demandante institucional no país. Então, nós somos a entidade que chega ao Supremo Tribunal Federal com mais intensidade, por N motivos, né? Contestação de diplomas legais, e nós somos os aplicadores da lei, a gente tem que ter leis constitucionais, às vezes elas têm alguma incongruência ou inconsistência. E também contestando alguns atos do Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso órgão administrativo, mas que por vezes invade competências constitucionais, então a gente tem levado essas questões ao Supremo. Temos, então, que dialogar, né, com essa corte que vai resolver os problemas para o exercício da função judicial no Brasil. Então é um motivo de orgulho trazer 6 ministros, mas também um desafio gigante, porque esses ministros estão ocupando postos-chave no Poder Judiciário, como o presidente do TSE, ministro Fachin, o próximo presidente, ministro Alexandre, que vai estar conosco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, o ministro Barroso, que é hoje a pessoa que mais fala sobre cortes digitais, tecnologia no Brasil, além de ser um grande, né, constitucionalista mesmo na veia. Ministro Dias Toffoli, que deu uma decisão paradigmática há pouco tempo atrás, extinguindo a legítima defesa da honra. Ele vai falar sobre direitos fundamentais e foi o chefe do Judiciário até bem pouco tempo atrás, também fez uma grande revolução na sua gestão. Então a gente vai ter aqui todas as pessoas que colocaram a mão na massa, né? E na Bahia. Está todo mundo muito feliz de se reencontrar nesse estado que é um estado super acolhedor, né? Que é um estado que sempre recebe o Brasil de braços abertos. É uma sinalização também dos ministros de que eles precisam se aproximar também da magistratura de piso, né? Porque a sensação muitas vezes que se tem é que eles estão realmente acastelados, né? No posto mais alto do judiciário brasileiro. É uma sinalização de que vamos abrir o diálogo com toda a categoria, com toda a classe? Exatamente. Eles hoje, eu noto que eles têm a necessidade mesmo de saber o que está acontecendo e ouvir dos próprios
ouvidos de quem está falando. Então, eles não precisam do interlocutor que é a MB. A MB, ela leva essas questões todas, né? Está sempre mostrando que está afligindo o exercício da função, mas eu acho que é uma forma deles darem o seu recado direto, de ouvirem diretamente, de conviverem socialmente, né? Porque mal ou bem numa conversa ou outra pequena, você ouve alguma coisa, cria, constrói alguma saída. Então, eu acho que essa convivência, o diálogo, né, como um todo, é fundamental e é, sim, uma sinalização de que os nossos ministros querem entender o que está se passando com a base da magistratura. O judiciário é o protagonista da política brasileira nos últimos anos. Isso, de alguma forma, expõe mais os magistrados, colocam eles numa situação de maior vulnerabilidade? Com certeza, a toda ação corresponde uma reação. E o judiciário tem sido esse balizador, né? Eu tenho dito que ele é a orquestra, né, da nossa democracia. Então, a gente tem realmente atuado em situações que são delicadas politicamente, mas tudo isso, eu sempre lembro também, porque somos provocados. E aqui no Brasil a gente não tem aquele non-liquid, né, que a gente usa em outras cortes internacionais. Chegou na mesa de um juiz, ele é obrigado a analisar a questão. Ele não pode botar numa gaveta e pensar, isso não é o momento oportuno para analisar isso. Ele tem que analisar. Às vezes, um projeto de lei acaba de ser aprovado no parlamento e quem teve a sua tese vencida entra com uma ação judicial contestando. Então, essas questões estão sendo levadas ao judiciário. Esse protagonismo eu entendo como um ativismo de quem está demandando. Na verdade, não é um ativismo, é um demandismo de quem está procurando o judiciário para resolver todos os problemas do Brasil. Hoje, uma questão familiar pequena, não estou nem falando de guarda de filhos e separação, ela é levada ao judiciário. Questões pequenas, questões financeiras, às vezes centavos, as pessoas vão cobrar no judiciário. A gente, por isso, Cláudia, tem o maior número de processos no mundo. Nós temos 75 milhões de processos tramitando na justiça brasileira e somente 18 mil magistrados. Então, é muito pouca gente para muito processo. Não existe nenhuma corte no mundo, nenhuma justiça no mundo que tenha o volume de processos que o Brasil tem e nenhuma corte constitucional do mundo que tenha o volume de processos que o Supremo Tribunal Federal tem e que julga por ano. Então, é um desafio reduzir tempo de processo e é isso que a gente vai estar discutindo nesse Congresso, né? A nossa institucionalidade, que tem sido aviltada pelas decisões judiciais, pela incompreensão. Mas, sabe, nessa caminhada como presidente da MB, eu tenho visto assim que 99% dos parlamentares, dos servidores do Executivo, eles têm consciência do papel importante do Judiciário e têm respeitado muito o papel dos poderes nesse cenário. Agora, um ou outro, né, às vezes sai um pouco do seu lugar institucional e nós estamos dando essas respostas com muita rapidez e bravura. Sim.